Oi, gente, eu sou a Nina, gravando aqui hoje, mostrando minha cara sem nada, sem maquiagem, a cama toda bagunçada, como vocês podem ver, de pijama. Inclusive, admiro quem faz home office e se arruma todo, fica igual ator, atriz de novela, arrumado o dia inteiro dentro de casa. Eu, com o calor daqui da minha cidade, apenas impossível, tá? Então, já apareci mesmo assim, com a cara assim. O vídeo de hoje tem uma proposta diferente. Eu quero ver se eu faço um vlog, que não vai ser um vídeo gravado num dia só, e talvez ele passe até uma virada de mês aí. Eu tô elaborando uma coleção no processo de finalização dela já, mas eu e a Nara é uma amiga minha que tá me ajudando muito com a produção de conteúdo, de tudo, de todas as minhas redes sociais. E a gente conversou sobre eu gravar um pouco do processo criativo, né, do que é esse meu processo criativo, do que é que eu considero parte dele, como é que eu canalizo as minhas ideias, como é que eu faço essas coisas, como é que eu transformo as minhas ideias em algo concreto, numa arte concreta, né, em algo visual, e eu consigo traduzir isso de uma maneira visual. Eu já quis várias e várias vezes aqui no canal falar sobre processo criativo, mas eu acabei voltando muito o conteúdo para as coisas de colorir, porque na época eu não me sentia preparada ainda para falar sobre isso, e também eu não estava produzindo em termos artísticos, né? Eu estava ainda no meio do meu curso, tentando finalizar ali a minha graduação, tentando levar aquilo adiante. Depois eu comecei a fazer estágio na área e eu precisava desse estágio para cumprir a carga horária obrigatória de estágio, né? Enfim, eu me ocupei muito com essas coisas de graduação e acabou que essa minha parte mais artística ficou ali de ladinho. Mas assim, em relação aos vídeos, colorir era muito mais fácil, várias aspas aqui no fácil, porque era literalmente eu pegar o material ali e colorir. Eu não tinha que vir explicar para vocês conceitos artísticos e tal, apesar de eu querer falar sobre isso, é uma coisa que demanda um certo preparo, né? E então, qual é a ideia desse vlog? Inclusive, hoje é dia 13 de abril e provavelmente esse vídeo só vai sair lá para maio. Mas eu vou ficar aqui atualizando à medida que eu for fazendo. A ideia é eu mostrar o processo de finalização, né, para transformar tudo aquilo em arte. Eu comecei a pensar nessa coleção, o título da coleção que eu vou lançar é Oculta. Eu comecei a pensar ela ainda ali por volta de final de 2019, que 2019 aconteceram muitas coisas. Para mim, eu usei óculos durante muito tempo, né? E aí eu fiz a cirurgia na segunda metade de 2019, acho que foi em agosto, ou foi setembro. E aí eu voltei a enxergar, né? E o meu grau era altíssimo. Eu comecei já usando 2,5 e eu comecei a usar óculos com 7 anos de idade. E recuperar a visão foi um babado, assim, voltar a enxergar. E me ver no espelho sem o óculos também mexeu muito com a minha cabeça. Além disso, eu vou ver se eu deixo alguma foto aqui passando no vídeo. Eu passei pelo processo de transição capilar, então eu voltei com meu cabelo. Em 2019 foi quando meu cabelo ficou 100% cacheado. Eu tinha conseguido tirar todo o resto de química que ainda tinha nas pontas. Na época ele estava natural, meu cabelo não. Eu pintei ele de vermelho, né? A cor dele natural é esse castanho aqui, louro, escuro, né?
E aí eu me estranhei muito quando essas duas coisas vieram assim muito juntas, muito próximas, e eu comecei a me estranhar muito, a ter problemas para olhar para aquela imagem que estava no espelho e me identificar com ela. E a palavra-chave aqui mesmo é identificar. Não é que eu não gostasse, não é que eu achasse feio, não é que eu não estivesse feliz com tudo aquilo, mas eu não me identificava. Eu me olhava no espelho e parecia que aquilo não era a Marina. Então, eu comecei a pensar nessa coleção por volta, na verdade, no conceito, né, dessa ideia assim. Conceito, quando a gente fala em arte, conceito é pegar quando você tem ali, sabe, um fundinho da ideia e você começa a ter algumas referências, algumas direções que você quer dar naquilo, mas ainda está tudo muito nebuloso, né? Você tem uma coisa central ali que você quer dar aquele direcionamento e tudo, você tem um vislumbre do que você quer fazer, mas você ainda não sabe o direcionamento que você quer dar para aquilo, qual é o rumo que você vai fazer, como é que você quer externar aquilo. Em arte, quando a gente trabalha com a ideia de conceito, é basicamente isso. Você pega... Geralmente o conceito ele vem de uma referência ou de várias referências, né, que a pessoa pegou e reuniu naquilo ali, aí ela fala, ó, eu quero um negócio que abarque todas essas ideias aqui. E aí a pessoa começa a trabalhar naquilo, começa a fazer vários projetos, várias coisas, aí vai de cada artista, né? Por exemplo, um músico, ele começa a fazer vários testes, composições, letras e afins para fazer aquilo. Eu, no meu caso, eu começo sempre ali, eu penso na ideia, eu escrevo alguma coisa e aí depois tento eu não começo a desenhar de imediato. Geralmente eu escrevo primeiro, aí vou lá no Pinterest. O Pinterest nessas horas é a ferramenta, entendeu? Aí eu crio geralmente uma pasta ali, que às vezes nem nome tem, é tipo assim... ou às vezes é só umas letras aleatórias do teclado, é a primeira letra ali que eu digito. Ou então é tipo assim, a ideia que eu pensei baseado em tal coisa. Ou às vezes é só o número, ideia 01, ou então ideia A, né? Aí vai de cada um. E aí começa o negócio a partir disso aí. Eu vou primeiro fazendo em design, né? E em arquitetura a gente chama você ficar olhando isso e catando várias referências e coisas que você acha que combinam com aquela ideia central, né, que é o conceito, a gente chama isso de brainstorm, que é você literalmente fazer uma enxurrada de referências, né? Você mesmo pegar, fritar os seus olhos de tanto ver coisas ali. E eu particularmente faço isso assim muito avidamente e aí depois eu dou um tempo. Eu paro e passo uns dias sem cavucar mais aquele assunto. Vez ou outra ele volta ali na minha cabeça, mas eu tento não ficar focando naquilo. Porque o que acontece? Nesse período, para mim, é como se fosse um momento em que a ideia está amadurecendo. E aí eu preciso dar primeiro eu me aproximo demais, né, daquilo do conceito, né, e das coisas que me remetem àquilo, para depois eu ter um período de afastamento e de reflexão ali nas coisas. E aí é que eu volto. E quando eu volto é que eu começo a fazer a parte de desenho, de pensar materiais, de pensar cores. Aquele texto que eu digo que às vezes eu escrevo ali, eu começo a modificar ele, ou a enxugar, ou a acrescentar coisas, ou às vezes não é nem um texto, às vezes é só uma palavra que dá sabe, o start do negócio. E aí, daquela palavra ali, eu transformo, né, um texto. E
deixo as ideias mais palatáveis, né, para as outras pessoas conseguirem entender aquilo que eu quero passar, seja visualmente, seja escrito, né, enfim. Então, o título da coleção já veio bem tardiamente, tá? A gente tá falando de uma coisa que começou em 2019, as ideias começaram a vir na minha cabeça em 2019, e eu vim dar o nome dela no final do ano passado. O título da coleção é Oculta, né, como eu já tinha dito, e ela partiu de um poema. Eu tenho muito essa coisa de, primeiro eu escrevo algo, e aí dessa coisa que eu escrevi é que eu consigo trazer isso para o visual, né, em termos artísticos, né? Depois que eu escrevo é que eu consigo pensar nas cores, se eu quero fazer algo mais concreto, se eu quero trabalhar com figuras humanas, ou se eu quero trabalhar com algo mais abstrato. E essa é a forma que funciona para mim. Você falar de processo criativo é um negócio muito complicado. De dizer assim, tem uma fórmula. Não existe, sabe? Isso não tem um ABC, sabe? Para passar uma fórmula matemática incrível. Um passo a passo com etapas muito bem definidas, né? Quando a gente estuda essas áreas mais artísticas, design, arquitetura, que eu cheguei a fazer um pouco do curso, até mesmo quem faz moda e tudo, quando faz ver, né, como é mais ou menos a estruturação disso, né, que é isso que eu falei, você parte de uma ideia, dessa ideia você busca referências que convijam com a ideia, e aí depois você tenta criar uma coisa daquilo. Em termos assim gerais é isso, mas isso não quer dizer que isso é uma escadinha, sabe? A ideia, depois vem as referências e depois eu vou conseguir criar as coisas. Às vezes você começa aqui, aí daqui você encaixa uma ideia, aí da ideia você acha as referências e aí você melhora aquele coisa. E aí depois aquilo, por exemplo, quando você está trabalhando para um cliente, aquilo não bate com o que o cliente pediu, e aí você tem que voltar e corrigir a ideia. Então, assim, é um processo que ele não é linear, né? E muito menos cíclico. Ele parece, na verdade, mais uma montanha russa. Você vai e volta, né? Vai fazendo ali seu caminho e tal, faz um berimbau, uma curva, remenda, e aí às vezes um negócio que você lá atrás não gostava, você passa a gostar depois, e aí você cata aquilo de novo, traz aquilo para o seu trabalho de novo. Enfim, não é uma coisa linear. Eu quero mostrar isso para desmistificar um pouco essa coisa de que existe uma aura nos artistas e tal, e nossa mente é brilhante. Não é assim, gente, demora. E eu, particularmente, essa coleção ela é totalmente autoral, ela é desvinculada de qualquer outra coisa, de projetos e afins, é um negócio que eu tô fazendo totalmente porque eu quero fazer. Vocês vão ver que as ideias iniciais começaram de um jeito, tiveram mudanças, foi evoluindo, foi melhorando o que eu queria passar. E é isso. Eu espero a gente vai acompanhar o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo, principalmente, além dessa conversa um pouco sobre o que é essa parte mais conceitual. Eu quero mostrar também a parte de testes para vocês verem que não é assim. E também alguns resultados finais, para vocês verem que, às vezes, mesmo a gente testando, mesmo a gente fazendo as coisas, podem acontecer, o resultado final não é uma certeza, entendeu? Às vezes no processo ali, nesse próprio processo de fazer a coisa, acontecem mudanças e tá tudo bem. E também se você, eu não sei como é que vai ser aqui, se eu vou ter que refazer alguma coisa. Mas se eu tiver que refazer, sabe, faz parte.
E isso é super válido, entendeu? Faz parte desse processo, então é uma coisa normal, não é uma coisa assim, sentei, tive uma aura luminosa, uma ideia aqui perfeita de Deus, aí joga numa tela, no papel, sei lá, e aí sai uma coisa divina, mais linda e maravilhosa, e você bota para vender por milhões e vende, porque aquilo é incrível. Não é assim, sabe? O negócio é muito mais realista e muito mais pés no chão do que vocês possam imaginar. Então, a primeira conversa que eu queria ter é sobre essa parte. E agora eu vou falar mesmo da coleção em si. Eu preciso olhar aqui no meu caderno, no meu sketchbook. Inclusive, vão ter imagens aí que eu vou abrir ele aqui, porque tem muita referência, né? Eu não tenho aqui a data exata em que eu escrevi esse poema que deu início, né, que é tipo assim, ele conversou todas as ideias ali que eu tinha, e aí, mais ou menos, cada linha dele, né, cada estrofe, no caso, é uma arte. Mas tem algumas artes que correspondem a duas. Eu acho que as últimas estrofes dele correspondem a duas. São duas estrofes para uma arte. É isso que eu quis dizer, eu tô um pouco confusa hoje. E eu pensei nele como a base dele de material, né? Primeiro eu queria fazer um negócio com caneta, nanquim, né? E lápis de cor. Só que aí depois, a minha primeira coleção, assim, que eu pensei foi a Universal Lovers. Eu vou deixar na descrição e vou ver se eu deixo aqui também indicado no izinho o link do meu Behance, que lá tem todo o rolê de como foi, o que é Universal Lovers. Mas ela foi assim a primeira coleção que eu fiz exatamente nessa mesma pegada. Só que o processo lá foi muito mais corrido, porque eu fiz para uma exposição. Então eu tinha só a primeira arte definida, e aí para participar da exposição, essa primeira arte passou assim um intervalo de um ano, eu acho. Aí no passado esse um ano apareceu a oportunidade dessa exposição. Eu acho que eu levei uma semana para fazer todo o resto. Foram seis trabalhos em aquarela e nanquim. E aí, como hoje eu já fui muito mais próxima da aquarela, mas hoje o meu rolê é com lápis de cor. E aí eu quero fazer com nanquim e lápis de cor. Só que aí recentemente eu voltei a pegar na aquarela e eu fiquei, podia botar a bichinha também, né? Então ele vai ser esse Paranauê aí, técnica mista, né? Eu nunca, assim, das minhas artes, eu nunca trabalhei, a não ser que seja encomenda, né? Mas eu não trabalho assim, quando eu tô fazendo autoral mesmo, eu não trabalho numa técnica fechada. Eu vou fazendo um verdadeiro carnaval de material e pra mim é o que funciona, entendeu? E aí, se tá tudo certo. E eu não me lembro, né, como eu falei pra vocês, quando foi que eu comecei a escrever um poema, mas eu acho que de início eu queria fazer só a lápis. As imagens, né, do sketchbook aqui. Isso, vamos começar. O que eu tinha para falar do início, né, sobre a coleção em si, eu acho que eu já falei bastante no vídeo anterior que eu gravei. Hoje é dia 25 de abril, já bastantes dias depois, né? Mas ocorreram alguns problemas e eu tive que adiantar outros vídeos do canal, então eu só consegui parar mesmo pra gravar esse processo agora. E a ideia é eu gravar tanto essa parte desses testes, como gravar o processo inteiro de eu fazendo uma das artes. Eu não vou fazer todas, a coleção inteira, então, são 6 artes que eu separei. E eu tô com uma ideia, não sei se vai pra frente, de fazer também um rolê complementar dela, né, como se fosse assim o spin-off dela, né, o que aconteceu por trás dos bastidores,
com alguns rascunhos, algumas coisas também à venda. E também lançar alguns produtinhos específicos. Eu tô pensando em digitalizar as artes. Elas já vão ser digitalizadas para ter os prints, né? Mas eu tô pensando em digitalizar mesmo fazendo line delas e tudo pra fazer o colorido delas no digital e fazer uma cartelinha de adesivo. Tô pensando também, vendo a possibilidade de ter bottoms, mas não sei ainda porque só se fosse um bottomzinho maior, né, e tal. Ainda tô estudando isso aí. E talvez alguns personalizados com elas, mas eu ainda tô averiguando isso melhor. Então, vamos para a filmagem. Eu acredito que tudo isso eu vou fazer voice over depois, porque apesar de aqui tá fechado e tudo, eu vou já abrir a janela de novo. Eu fechei só para poder conseguir gravar aqui. Mas eu quero aproveitar ao máximo a luz do dia para filmar essa parte, para vocês verem bem como é o processo. E basicamente eu vou misturar tudo, gente. Então vai ter nanquim, vai ter aquarela e vai ter o lápis de cor. Só que essa coleção ela tem uma vibe mais centrada, né, numa monocromia. Então a personagem da Luna vai ser centrada muito em tons de laranja e pêssego. E aliás, perdão, troquei tudo. A Luna vai ser mais em tons frios, de azul, cinzas e aqueles azuis bem claros. Talvez eu utilize um pouquinho de turquesa, eu tô na dúvida ainda. Vou descobrir isso já já nos testes. E a Solar vai ser nos tons que eu mencionei anteriormente, né? Que são aí laranja e pêssegos e tons mais quentes, né? Pra dar esse contraste entre um e outra. E a minha ideia aqui é trabalhar também com um pouco as representações são figurativas, né? Então são duas criaturas místicas que têm feições humanizadas, né? Mas a pintura e o acabamento da arte eu quero que tenha uma pegada um pouco mais abstrata. Então, também vou mostrar aqui nas folhas de testes mais ou menos como é que coisa. E também vou mostrar esse sketchbook aqui, que algumas páginas, né, não vou mostrar todo, que tem os conceitos, né, as primeiras artes, as primeiras concepções das ideias. E depois ver o processo, como eu disse, eu acho que vou depois ter que fazer tudo gravado por cima, né. Eu espero que vocês gostem e vamos comigo, que muito trabalho. De início mesmo, a ideia inicial, eu pensei a lápis. E qual é o rolê da Oculta? A Oculta é uma coleção que fala sobre uma jornada de autodescoberta interna. Então, a gente tem duas irmãs, a representação de duas irmãs, que é a Solar e a Luna. A Solar, eu quero trabalhar com ela mais em tons quentes, que tendam pro laranja e pro salmão. Inclusive, vai ser ousadia e alegria esse processo criativo, porque são cores que eu tenho um pouquinho de dificuldade de trabalhar. E a Luna, né, eu já vou voltar para minha zona de conforto, que são os tons frios. A Luna eu penso em tons de azul e aquele azul bem escurão mesmo, sabe? Bem fechado, um azul marinho bem fechado. Uns tons arroxeados e turquesa para a região de luz, né, que pega a luz nela. Quando eu pensei ela, no primeiro momento, eu pensei em associar a Luna às emoções que nós julgamos mais negativas, né? Então, tristeza, dor, angústia, sofrimento, medo, inquietação. E a Solar, as emoções que nós consideramos mais nós temos uma visão mais otimista dela, né? Otimista dessas emoções, que no caso seria alegria, euforia, êxtase, felicidade, enfim, gratidão, todas essas emoções mais
que hoje em dia não é mais nem super valorizada, não, é ultra valorizadas, né? No primeiro momento foi essa coisa bem dual, assim, bem, sabe? Uma é uma e outra é outra, mas depois eu pensei no conceito mais yin yang, pegando aí referências já orientais, em uma coisa que nem nem tudo aquilo que a gente associa como negativo é necessariamente uma coisa ruim. Principalmente as nossas emoções que nós consideramos ruins, né? A gente fala da própria ansiedade mesmo, né? Que é para mim, né, ela vem como um transtorno quase. A ansiedade, o medo, a angústia, todos esses sentimentos, eles são sentimentos muito primitivos. Se a gente se colocar na situação em que a gente está no meio de uma selva e que a gente tem que ficar muito atento aos sinais da natureza para a gente não se ver como uma presa, né? A gente não se vê numa situação de perigo. E quando a gente pensa no homem primitivo, né? O simples fato dele estar vivo já representava muito perigo, porque nós, como espécie, nós somos o que a gente tem de forte, é o nosso pensamento para desenvolver ideias para conseguir se safar das situações naturais, né? Mas nós não temos garras, dentes ultra, sabe, violentos que podem destroçar uma coisa. Mas a gente sabia fazer a faca, né, para fazer isso. Então, no nosso natural, ter medo, ter esse sentimento de ansiedade e de angústia era provavelmente muito constante, porque a gente estava eternamente em enfrentamento com as coisas da natureza. Essas situações em que a gente tinha que se colocar para poder conseguir comer e viver. Então, essas emoções, elas representam alertas. E aí o que a gente tem que hoje diferenciar é o quanto esse alerta ele é real ou ele é uma coisa da nossa cabeça, uma coisa que a nossa cabeça está criando, né? Se você fica ansioso para ir para uma entrevista de emprego, por exemplo, isso é normal, porque você está enfrentando uma situação em que você não está habituado, você tá vendo ali uma perspectiva de uma coisa nova, de uma mudança. E isso é perfeitamente normal. Esse tipo de ansiedade, ele é inclusive benéfico, porque mostra que você se importa com o seu futuro, que você se importa com aquele emprego, né, que é uma coisa que você de fato quer. Então, nesse sentido, é uma coisa muito benéfica. Agora você tá andando no shopping do nada, você cisma que você tá sendo perseguido, né, e você não tá. Isso é uma ilusão da sua cabeça, uma criação. Aí você tem que investigar por que é que aquilo aconteceu. Mas percebam que ainda assim tem algo de benéfico nessa noia que a pessoa está sentindo, porque aquilo é um alerta do cérebro dela de que ela está, né, talvez interpretando as coisas, o ambiente dela errado. E é daí que a pessoa tem que ir buscar ajuda, ver se isso é uma questão já de tratamento. Então, no início, a aluna representava muita coisa, tinha uma carga negativa muito pesada em cima da imagem dela, mas isso foi mudando no decorrer desses anos, né? Como eu disse, a ideia foi maturando de 2019 até o final do ano passado. Então, ela teve muito tempo para mudar, né? Para evoluir. E daí eu resolvi representar a Luna com mais sobriedade, com uma fisionomia mais séria, mais contida, e a Solar mais serena e um pouco mais acolhedora.
porque elas duas coexistem numa situação de equilíbrio, em que uma depende da outra para existir, né, um equilíbrio. Então, a luna, ela só existe, só é possível de se vislumbrar porque a solar brilha e aí você consegue ver, né, nessa zona de penumbra que ali tem a luna. E para você, pro brilho da solar não ofuscar demais ela, né, você precisa da luna, porque a luna absorve muita luz da solar, né, e aí acaba que você consegue vislumbrar ela, né, a solar no caso. Então, a ideia foi nesse sentido, e daí foi que eu comecei a mudar mais as expressões delas, as fisionomias, a alterar a forma como ela se apresentava no início. Eu apresentava a Solar sempre, ou a Luna quase sempre chorando, e a Solar com uma expressão mais sorridente, mais alegrezinha, e depois não, né? A Solar ficou com uma expressão mais serena, mas ainda assim tem uma certa incerteza no olhar dela, uma certa dúvida. E a Luna, ela tem uma expressão mais séria, mas a expressão dela também às vezes passa uma sobriedade, de como se ela soubesse muito o que, o que ela representa, né? Então, a ideia delas duas foi nesse sentido. Eu trabalhei também o conceito do Yin Yang, né? Então, tem artes delas que elas vão estar. E em termos de prática disso, né, de arte, eu quero trabalhar com algumas coisas mais abstratas no nanquim. Eu não vou utilizar apenas a caneta nanquim dessa vez, eu vou utilizar a tinta também e a aquarela em auxílio, né? Irei misturar ela com o nanquim, então eu quero trabalhar manchas, quero trabalhar aquela expansão da aquarela, que eu acho muito bonito o efeito. Talvez eu utilize um pouco de álcool, o álcool em contato com a água que está misturada ali com a tinta da aquarela, ele dá uma expandida muito bonita. Eu particularmente gosto desses efeitos mais manchados de aquarela, mas eu sei que tem quem não goste. Bom, gente, finalizo aqui mostrando para vocês eu emoldurando duas das artes já da coleção. Eu já finalizei mais, né, agora. E eu espero que vocês tenham gostado de ver esse processo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!